Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelo nosso Facebook. É sempre difícil para mim falar quando não tem público aqui, né? Nós estamos com 4 pessoas aqui, mas aqueles que estão nos acompanhando, e vocês 4, 5 que estão aqui também. A liturgia de hoje nos coloca diante de um texto, na primeira leitura, do livro do Números, num período em que o povo de Israel tinha saído do Egito, estava no deserto, passando pelo deserto, e como, claro, acontece com todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, à medida que a vida vai acontecendo, a gente vai murmurando e reclamando daquilo que a gente tem. Na verdade, o povo de Israel é o retrato de todos nós. Um povo que não importa o que o Deus faça, nunca está contente com nada. Explico. Eram escravos no Egito. Começaram a reclamar. Nós fomos o povo eleito por Deus e Deus nos abandonou aqui no exílio. E aí começaram a pedir e clamar. Aí Deus manda Moisés até o Egito para salvar, libertar o povo da escravidão. Eles são libertos da escravidão, eles fazem a Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho. Porém, para chegar na Terra Prometida tem que passar pelo deserto. E aí nós vamos saber depois, sabemos que ficaram 40 anos no deserto, ou seja, um tempo longo, mas necessário para purificar o coração e a mente das idolatrias do Egito. E aqui, nesse tempo que estão no deserto, claro, o deserto não tem comida, não tem bebida, e aí o povo começa a reclamar. Nós vimos no último domingo, Moisés sobe o Monte Horebe para rezar e para receber as tábuas da lei, começa a demorar um pouquinho, o povo já fica, nós estamos abandonados por Deus, Moisés não vai voltar. Fazem um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro. Moisés desce e clama a Deus pelo povo, para que Deus não olhe o pecado da idolatria. Muito bem, agora o povo está reclamando de fome. Não tem o que comer. Aí Moisés clama a Deus pelo povo para que tenham pão. E aí nós ouvimos, sabemos, Deus faz cair o maná. O povo estava com fome, Deus dá pão. Só que depois de um tempo o pão já não está bom. Já queremos outra coisa. Já queremos uma picanha, já queremos uma pizza. Não é assim? Né, Tiago? Eu e Tiago, na semana passada, a gente comeu ovo todos os dias. Aí depois, no final da semana, a gente até está na hora da gente começar a mudar o cardápio. Mudamos. Ou seja, a gente vai enjoando, das coisas. Acontece a mesma coisa. E aqui, na primeira leitura de hoje, é justamente esse momento. O povo diz, mas Deus poderia ter nos dado uma situação um pouco melhor. Nós já estamos até com nojo desse maná, desse pão que Deus nos dá. E aí aparecem as serpentes. E aí o povo começa a reclamar, está morrendo todo mundo. E aí vão para onde? Para Moisés. E olha só, vão até Moisés e confessam o próprio pecado. Pecamos contra Deus, falando contra Deus e falando contra ti. Ou seja, ficamos murmurando, achando defeito em tudo. E aí Moisés, Deus pede a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocar num poste, numa haste, numa vara. E todo aquele que fosse picado por alguma serpente deveria olhar para esse sinal e não morreria. Bom, aqui nós temos que entender, a serpente colocada sobre a haste é a prefiguração do Cristo que é colocado sobre a cruz. E cada vez que nós olhamos para a cruz, para o crucificado, somos curados. Mas aqui nós temos que entender que esse sinal da serpente na haste é o sinal da misericórdia de Deus. Aqueles que são picados com o veneno da maledicência, o veneno da língua, o veneno do olhar. Que todos nós, muitas vezes, somos picados, Constantemente estamos reclamando das coisas, nós nunca estamos contentes, já repararam? A gente sempre acha que o outro, a grama do outro é mais verdinha do que a nossa. A gente sempre acha que a comunidade do outro é melhor que a nossa. A gente sempre acha que o padre da outra paróquia é melhor que o nosso. A gente sempre acha que o coordenador de pastoral
da outra pastoral é melhor do que o nosso. A gente sempre acha que o marido da outra, da amiga, é melhor do que o nosso. A esposa do amigo é melhor do que a nossa. Os filhos dos outros são mais educados do que os nossos. E aqui a gente começa a murmurar e falar mal e maldizer aquilo que somos e aquilo que temos. Então, meus irmãos, quero chamar a nossa atenção, nós que estamos já quase na Semana Santa, para prestarmos um pouco mais de atenção para aquilo que sai da nossa boca. Muitas vezes murmuramos demais, reclamamos demais, somos pessimistas demais. E sabe o que acontece quando a gente é pessimista demais, quando a gente é negativo demais? As coisas começam a dar errado para nós. Porque a gente não consegue perceber a maravilha e a beleza do que está à nossa volta. E aí é onde nós somos picados pelo veneno do olhar e da língua. E quando nós somos picados por esse veneno, aí sim que a gente começa a perceber que as coisas não estão boas. E aí sim que a gente não consegue enxergar a saída. E aí sim que nós não conseguimos olhar para o crucificado e perceber nele quem realmente ele é. E aí a leitura do evangelho de hoje, Jesus está falando para os judeus e está dizendo, olha, cuidado, porque eu estou falando com vocês e vocês não estão ouvindo. Vocês estão se comportando igual o povo que estava no deserto, que estava passando fome, Deus mandou pão e continuaram reclamando. Cuidado, eu sou aquele que é. Jesus usa a mesma expressão que Deus usou lá na sarça ardente com Moisés. Quando Deus chamou Moisés para ir para o Egito libertar o povo, Moisés pergunta, tá, eu vou falar com o faraó, mas chegando lá, eu digo que quem me enviou? E aí Deus usa a expressão, diga que quem te enviou é eu sou. Né? A palavra Iavé, né, esse termo, ele não tem uma tradução, não é um nome próprio. Significa eu sou. Ou seja, Deus é aquele que é. Simplesmente é. E aí nós que agora estamos aqui impossibilitados, muitos de vocês estão impossibilitados de receber aquele que é no sacramento da Eucaristia, temos que pensar quantas vezes nós nos colocamos diante deste Deus que é e nós não o conhecemos. Nós não fazemos caso daquilo que ele nos diz, daquilo que ele nos ensina. Jesus hoje está chamando a atenção de todos nós, meus irmãos, porque muitas vezes nós vamos até Jesus, chegamos perto dele, mas nós não entendemos e não compreendemos aquilo que ele verdadeiramente é. Quantos de nós muitas vezes entramos na fila da comunhão, pegamos aquele pedaço de pão e olhamos para aquela partícula e dizemos, é só mais um pedaço de pão. Não é. É Jesus. Ele é. E é isso que nós precisamos entender. Oxalá esse tempo em que estamos isolados e sem poder comungar, possamos resgatar em nós a verdade daquilo que Jesus é na Eucaristia. Muitas vezes temos tanto acesso que não damos valor. Muitas vezes vamos diante de Jesus na Eucaristia, fazemos a nossa adoração, mas de fato não reconhecemos presente naquela hóstia. Eu quero acreditar que esse tempo de falta, de ausência da Eucaristia, possa tocar o nosso coração para que a gente entenda verdadeiramente quem Ele é na nossa vida. Porque é muito fácil dizer que Jesus é tudo na nossa vida. Se eu perguntar quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa nos acompanhando, você vai dizer, não, padre, Jesus é tudo, eu estou sentindo muita falta de não poder comungar. Mas o que significa dizer que Jesus é tudo na tua vida? Significa que Ele realmente é tudo? Ou outras prioridades se colocam sempre em primeiro lugar, sempre à frente? Digo isso porque muita gente reclama, porque não pode participar da missa. Tem 2 semanas que nós não temos missa com o povo aqui na paróquia. Mas quando tínhamos missa, vinha uma vez por mês.
Ou quando tinha que batizar alguém? Ou quando casava alguém da família? E estamos criticando o fato de termos um isolamento social e de não podermos comungar. Mas quando tínhamos Jesus presencialmente na Eucaristia, com facilidade, com portas abertas, não valorizávamos e não acreditávamos quem realmente Ele é. Então, meus irmãos, o apelo nessa liturgia que Jesus nos faz é esse: sabermos verdadeiramente quem Ele é e valorizar quem Ele é na nossa vida. Então, peçamos o dom e a graça de termos um novo olhar sobre quem é Jesus e que lugar Ele ocupa na minha história, na minha vida. Aproveitemos desse tempo em que estamos mais sozinhos, estamos mais trancados, isolados, para conhecer mais esse Jesus. E aqui eu faço um convite para você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Terminando essa Santa Missa, procure a sua Bíblia. Encontre ela aí dentro de alguma gaveta, dentro de algum armário, debaixo de alguma cômoda. Pode ser até que esteja aberta sobre alguma estante ou sobre alguma mesa. Tire o pó dessa sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, e pare de simplesmente usá-la como um amuleto de sorte. Usemos a palavra de Deus para conhecer mais Jesus Cristo, saber mais aquilo que Ele nos ensina, para que verdadeiramente a gente possa ter acesso a esse Jesus. Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.